Oi pessoal, tudo bom? Não tá tudo bom? Oi pessoal. Vem cá, vem cá, vem cá. Então pessoal, hoje eu preparei pra vocês. Oi. Vem cá, vem cá. Oi pessoal, eu preparei para vocês hoje um vídeo introdutório sobre métodos de abordagem. É introdutório porque eu explico o que são métodos de abordagem e falo de dois de uma forma bastante inicial e por conta disso introdutório. E também alinhavando com alguma compreensão do que é pesquisa qualitativa e o que é pesquisa quantitativa. Eu trago também algumas diferenças de variáveis no campo do direito e variáveis em outros campos, como das ciências sociais, das ciências humanas, das ciências da saúde, para vocês verem que há uma diferença grande entre o que nós estudamos, o que nós pesquisamos e como nós pesquisamos no direito. Métodos de abordagem é uma temática que constantemente eu particularmente estou aprendendo, já que eu faço a vinculação, faço estreitamento entre duas áreas, a área do direito com a área da psicologia. Possivelmente em outras áreas do conhecimento a gente vai ter uma outra compreensão do que são métodos de abordagem, de como compreendê-los e se manter sempre numa postura de humildade para conhecer mais. É o mais indicado para quem quer ser pesquisador, pesquisadora, especialmente no que se refere a compreender instrumentos e métodos e abordagens diversas nas mais diversas áreas em que a gente pode pesquisar. E isso é divertido. Espero novamente que essa aula seja útil para vocês e as ajude a chegar onde vocês querem. O método aqui específico é o método de abordagem. Como eu comentei no vídeo relacionado a projeto de pesquisa, pessoal, o método de abordagem, ele vai se referir a como você vai estruturar todo o seu trabalho, como você vai estruturar todas as etapas do seu trabalho. Então, você vai partir da onde, você vai caminhar por onde, como é que você vai coletar dados e depois como é que vai ser a sua análise de dados. Ou como é que vai ser feita a sua revisão bibliográfica, a partir do que você vai partir? Você vai partir realmente de uma revisão bibliográfica ou você vai partir de observar a realidade? O que você vai fazer primeiro? O que vem depois? O que vem por último? Essa estruturação, esse planejamento do trabalho todo e finalmente como ele é alocado no final do seu produto de pesquisa, a gente chama de método de abordagem. É como você está abordando o seu objeto, o seu fenômeno, a sua proposta de pesquisa. E aqui a gente vai falar de dois métodos que são bastante utilizados na área do direito e também são muito confundidos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre método indutivo e método dedutivo. Geralmente a gente aprende do nosso professor, da nossa professora de metodologia o seguinte: indutivo é quando você parte do específico para você chegar no geral, e o dedutivo você parte do geral para chegar no específico, né? Como se fosse o primeiro uma pirâmide e o segundo um cone. É um sorvete, enfim, formato de pizza. Bom, é mais ou menos isso. Tem algumas outras questões que vão estar vinculadas à escolha do método indutivo ou do método dedutivo, que estão relacionados a uma abordagem e a uma metodologia que vai ser qualitativa ou quantitativa, mas eu vou falar de forma tangencial isso quando eu explicar especificadamente cada um desses dois. Esse material aqui, pessoal, não é um material que eu preparei, é um material que minhas professoras maravilhosas da psicologia, a professora Fernanda e a professora Carolina, me passaram em 2018, semestre 1,
quando eu comecei o meu doutorado em psicologia. E é um material muito bom, então por isso eu vou utilizá-los, tá? Nessa discussão do que é um método dedutivo e um método indutivo, a gente vai localizar e personificar esses pensamentos, essas construções científicas. Aí, com muito mais propriedade, a gente vai ter a professora Amanda Muniz falando sobre essa discussão entre esses carinhas que eu vou mencionar, que são Bacon e Descartes, mas aqui a gente vai citar para fazer essa diferenciação entre método indutivo e método dedutivo. Bom, vamos lá. O método indutivo, ele é direcionado a Francis Bacon, que é um filósofo inglês. Aqui vocês vão ver, né? A gente tem um ranção aí do norte global. A gente tem o norte global inspirando bastante a nossa ciência tradicional, a nossa ciência, entre aspas, moderna. A gente pode colocar isso em questionamento, mas por hora não vamos colocar, né? É importante a gente saber o estado das coisas para depois a gente poder fazer o questionamento. Mas de plano, feita essa ressalva, a gente coloca que o método indutivo ele foi pensado, estruturado por Bacon, tá? Mais ou menos no mesmo tempo em que o método dedutivo foi pensado por Descartes. O Francis Bacon, ele pensou o seguinte: ora, para algo ser considerado de conhecimento científico, eu devo poder analisá-lo ou examiná-lo enquanto evidência, né? Vai ter aí uns questionamentos sobre o positivismo, né? O que é a coisa posta, a coisa palpável. Mas nesse sentido, Bacon ele vai dar um nome dessa busca pela evidência e pelo um processo científico dessa evidência como empirismo. Então, a partir de evidências, a partir do que a gente vê na realidade, o Bacon vai nos orientar a observar essa realidade, descrever fenômenos, a partir desses fenômenos, dessa descrição, gerar hipóteses e ampliar premissas ou pensar em como esses fenômenos, esses objetos de pesquisa podem ser articulados e descrever essa relação dessas articulações, tá? Então, tem aí uma certa razão a gente pensar que a gente parte de premissas gerais para a gente chegar numa verdade geral. Na verdade, que a gente parte de premissas particulares para a gente chegar numa verdade geral. O que é importante colocar aqui é que não há verdades absolutas. Não tem como a gente pensar em observar um fenômeno e tê-lo na sua conclusão, pensar nas relações desse fenômeno com o mundo em algo absoluto. É sempre em um contexto, em um espaço e em um tempo. Aí eu vou dar como exemplo para vocês a ebulição da água. A água, ela sai do seu estado líquido para o gasoso numa determinada temperatura, em determinadas condições de pressão, né? Que é a famosa CNTP, se vocês se lembram. Então, se eu tenho um copo de água e eu vou colocá-lo numa determinada pressão, numa determinada temperatura, eu vou anotar ali quais são os dados que a realidade me confere para verificar quando ela sai de um estado para o outro. Se eu modificar essas condições de temperatura e pressão, esses dados também vão ser modificados, tá? O meu resultado vai ser modificado. Então, não há uma verdade geral, mas pode haver algumas verdades, algumas relações, alguns resultados específicos que possam ser semelhantes em determinados contextos semelhantes, tá? Mas não tem como tornar algo absoluto. Disso, a gente pode pensar o seguinte: no modelo indutivo, o pesquisador ele junta informações, então ele observa a realidade, a partir de observar a realidade, ele faz algumas questões. Dessas questões, ele vai formar categorias e dessas categorias ele vai buscar padrões em determinadas teorias. E daí, a partir disso,
se pode pensar, né, nessa busca de padrões, pode-se pensar no desenvolvimento de uma outra teoria, ou, como colocado aqui, se compara, e como eu falei, se compara esses padrões com as teorias já pressupostas. Ah, professora, isso significa que eu devo sempre partir da realidade para verificar a própria realidade? Não necessariamente, você pode partir de uma teoria para verificar a realidade e ter essa perspectiva indutiva também, tá? Por que se diz, se infere que nos estudos humanos, nos estudos da psicologia especificadamente, a gente tem como regra geral que esse modelo indutivo ele vai se referir a estudos qualitativos. Estudos qualitativos, eles pressupõem o aprofundamento de um determinado fenômeno de pesquisa que não tenha sido conhecido anteriormente e nem medido anteriormente. Tá? Então, digamos que os estudos qualitativos, eles vão explorar uma determinada realidade de um determinado fenômeno que não passou por esse estudo anteriormente. Esse é o modelo indutivo. A gente vai agora para o dedutivo. O dedutivo, ele é apontado como fruto dos pensamentos de Descartes e que, ao contrário de Bacon, que a gente vai verificar um método científico a partir da realidade, a partir de evidências, Descartes vai defender que é possível a gente trabalhar cientificamente a partir do raciocínio, se usando a lógica. E daí por isso se tem aquela ideia de que a gente parte do geral, dessa lógica, dessa racionalidade que seria comum a todos os seres humanos, para a gente chegar numa determinada conclusão específica de um determinado fenômeno. Então, seria a ideia de que é possível chegar à certeza através da razão. Partindo das teorias ou das leis gerais, se podem chegar à determinação ou previsão, para ficar ligado, ou a previsão de determinados fenômenos. Então, se parte do geral para um fenômeno específico que busca ser explicado e também se busca confirmar determinadas hipóteses, tá? A gente pode aqui fazer alguma reflexão sobre quais leis gerais são essas, né? Porque nesse período do racionalismo, e num período de ebulição do pensamento científico, era um pensamento, era um conhecimento produzido por pessoas que eram homens e pessoas brancas, né? Então a gente, num determinado contexto, obviamente. Então a gente pode fazer exatamente esse questionamento, até porque nesse período havia aí, por exemplo, posteriormente, né, como Locke defendendo e tentando fundamentar a escravidão. Então a gente pode questionar bastante que leis gerais seriam essas. O método dedutivo, ele vai ser orientado para estudos quantitativos. Daí, o pesquisador ele vai partir de uma determinada teoria, vai testar hipóteses ou questões de pesquisa advindas dessa teoria e ele vai operacionalizar conceitos ou variáveis dessa teoria utilizando um instrumento para medir variáveis da sua teoria. O que a gente tem de diferença de estudo quantitativo aqui e o que o dedutivo nesse sentido vai representar? A gente tem a diferença no estudo quantitativo de que existe um instrumento para medir uma determinada realidade. Vocês lembram que eu comentei com vocês que estudos qualitativos, eles vão servir para um aprofundamento e a exploração de um determinado fenômeno para conhecê-lo e que ele não foi mensurado anteriormente. Nos estudos quantitativos, a gente vai ter o estudo sobre determinados fenômenos que já tem um determinado instrumento para sua mensuração. E aqui um exemplo que eu trago para vocês é um instrumento utilizado para estimar a violência de gênero contra a mulher. Então, a gente não vai aprofundar aqui nesse instrumento, mas é só para vocês saberem
que ele existe. Assim como existem instrumentos para medir ansiedade, medir estresse e assim por diante, a gente também tem esse instrumento, o Huval Study, para estimar a violência de gênero contra a mulher. Esse artigo aqui, chamado Validade do Instrumento Huval Study para medir a violência de gênero contra a mulher, eu encontrei na internet. Ele tem como objetivo exatamente validar esse instrumento. Esses instrumentos, pessoal, eles são validados pela comunidade científica a partir de vários critérios, como de coerência interna, há uma série de critérios para que um instrumento seja validado, para que ele possa ser considerado apto, adequado a medir, a mensurar, a captar determinado fenômeno da realidade. Esse instrumento, especificadamente, deixa eu mostrar para vocês, ele parte de vários fatores e utiliza diversas variáveis. Aqui, por exemplo, o que é variável, né? Num estudo quantitativo. Nesse caso, escolaridade, estado marital, número de filhos, idade. E a gente pode colocar aqui outras variáveis, como questão de raça, a gente pode colocar a questão de etnia, a gente pode colocar a questão de classe, que vai dar diferença no meu fenômeno de pesquisa. Então, aqui, já aproveitando falar sobre variável, a variável, quando a gente trabalha em outras áreas, nas áreas humanas, nas áreas de saúde, tem um sentido diferente da variável que a gente trabalha no direito. No direito, a variável vai representar qualquer fenômeno externo ao nosso objeto de pesquisa que possa influenciar no nosso estudo. Hoje, por exemplo, a gente tem a pandemia, né, como um grande acontecimento que influencia em todas as pesquisas que a gente está realizando, por exemplo, no nosso núcleo. Então, essa seria uma variável indicada no estudo jurídico. A variável que a gente coloca, nesse caso aqui, em estudos da psicologia ou estudos da saúde, seriam fatores vinculados que atingem o nosso fenômeno de pesquisa, que podem ser, no caso, características das pessoas participantes do estudo, que vão modular o resultado final do estudo. Então, é diferente. Aqui o que eu quero mostrar para vocês é que, vejam, para esse instrumento são trazidas algumas questões sobre violências para fazer a mensuração dessa violência contra as mulheres. Aqui é importante também dizer que esse instrumento ele serve para casais heteroafetivos, tá? Violência emocional. Instou a mulher ou fez com que ela se sentisse mal a respeito de si mesma. Depreciou ou a humilhou diante de outras pessoas. Fez coisas para assustá-la ou intimidá-la de propósito. Ameaçou machucá-la ou alguém de quem você gosta. Isso se refere à violência emocional. Violência física. Deu tapa, jogou algo em você, empurrou ou deu algum tranco, machucou com um soco, deu-lhe um chute, estrangulou ou queimou de propósito, ameaçou usar ou realmente usou arma de fogo. Vai se referir à violência física. E forçou fisicamente a manter relações quando a mulher não queria, a mulher teve relação sexual quando estava com medo do que pudesse acontecer, do que ele pudesse fazer, ou ele a forçou a uma prática sexual degradante e humilhante. Isso se refere à violência sexual. Então, dependendo das participantes dessa pesquisa, das respostas, a gente vai ter um determinado resultado. Esse instrumento, que é composto por essas perspectivas de variáveis, por essas questões, ele pode ser validado em um determinado contexto, em uma determinada realidade. Esse instrumento especificadamente se buscou a validação aqui no Brasil, tá? A gente pode ter como exemplo também um instrumento que vá mensurar ilustrativamente a ansiedade no Canadá. Lá no Canadá, ele passou por diversas pesquisas, por diversos testes, e esse instrumento ele realmente foi validado, tá? Mas alguém aqui do Brasil quer também verificar o instrumento, esse instrumento de ansiedade aqui no contexto brasileiro. Ele precisa passar
por alguns testes para verificar se ele também pode ser aplicado num contexto brasileiro. Então, ele vai partir de uma teoria, de uma teorização já testada em outro local, ele vai poder prever aqui, ele vai poder prever determinadas hipóteses, ou seja, ele vai poder colocar determinadas previsões do que pode acontecer, porque isso já foi testado em outro local, tá? Ele vai operacionalizar conceitos ou variáveis derivadas dessa teoria quando o instrumento testado na realidade, e esse instrumento vai ser utilizado também para medir essas variáveis colocadas aqui. Então, vejam, a gente tem uma perspectiva bem diferente do que são estudos quantitativos, que a gente encontra esse instrumento, e estudos qualitativos, quando não há um instrumento para aferir, para medir determinada realidade a partir de uma determinada teoria, tá? Colocar, pessoal, isso para o direito é um pouco complicado, né? Porque no direito a gente não tem instrumento para medir a realidade. No direito, mal e mal, a gente mede a realidade, né? Como uma tradição jurídica. A gente não tem como tradição jurídica olhar para a realidade. Isso é algo que a gente vem trazendo e que a gente vem inovando, principalmente no nosso núcleo. Mas é importante que vocês saibam que existe esse sentido de estudos quantitativos e de estudos qualitativos. E que, principalmente, a gente tem essa distinção de método dedutivo, que visa partir de algo abstrato para se chegar a alguma conclusão, e o método indutivo, que visa a partir de uma determinada realidade para associá-la a alguma determinada teoria, ou a criá-la, se for o caso da gente pensar aí em doutorado. Bom, pessoal, a aula hoje é mais curtinha, é isso. Para a próxima aula, eu fico para explicar sobre métodos de procedimento. Oi, pessoal, eu preparei para vocês um vídeo sobre introdução. É um vídeo introdutório. Sobre métodos de abordagem. É introdutório porque eu explico. Oi, pessoal. Oi, pessoal. E deixa eu ver. E é isso.